pessoal, estamos de volta no B7 News, nosso canal de entretenimento, trazendo aí mais uma entrevista, mais um convidado ilustre. Hoje estaremos aqui fazendo um bate-papo com ele, Marcelo Costa Moraes. Germano, boa noite. Isso, boa noite, Marcelo. E desde já, peço para que você dê o like aí, né, aquele joinha no nosso canal e compartilhe, tá? Hoje, esse ilustre convidado, natural de Presidente Venceslau. Nossa, a região boa. A região do Oeste Paulista. Cheio de presidente lá, né? Cheio de presidente, Prudente, né? Presidente Epitácio e Presidente Venceslau. E tem Presidente Bernardes Presidente também. Bernardes também. Tem Bernardes ali também, né? Uma região... cheio de presidente. É região nobre. Isso. Bom, um pouquinho aqui do nosso levantamento que a gente sempre faz no início da entrevista, né? Marcelo Costa Moraes, pai Sebastião Moraes, sargento do Exército Brasileiro. Marta Moraes, comerciante, a genitora. Foi atleta, né? Olha aqui, ó. Atleta. Ixi, que infância, hein? Mas vamos começar, ó. Pessoal, esse homem aqui é o seguinte: se for falar esse currículo todo dele aqui, eu vou levar uns 10 minutos. Então nós vamos por partes. Nós vamos por partes. Primeiro, Marcelo Moraes, médico, doutor, especialidade. Eu sou oftalmologista, né? Médico do trabalho e socorrista, né? Na verdade, no decorrer desses 30 anos de formação, já fui adquirindo 3 especialidades, né? 3 especializações, né? E que foram caminhando ao mesmo tempo, né? Mas a primeira mesmo foi oftalmologia. Oftalmologia, e até hoje continua exercendo. Até hoje oftalmologia, logo em seguida medicina do trabalho. Sim. E depois de um determinado tempo socorrista de rodovia, SAMU, né? Aqui na região de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, trabalho sou da época da Via Norte, então tem 14 anos que eu sou socorrista, hoje é Entrevias, né? Tem 8 anos que eu estou na TEB, aqui em Bebedouro, né? E fiquei 7 anos no SAMU em Matão, na cidade de Matão. Né? Ali nós tem ainda uma equipe que é a USA, a Unidade de Suporte Avançado, e 2 básicas, né? E qual que é a maior incidência de acidentes aqui na nossa região? É Ribeirão. Ribeirão ganha estourado, né? Ali na Anhanguera, ali no Anel Viário, nós temos de 2 a 3 acidentes por dia. Né? A Washington Luiz também tem bastante acidente, principalmente com um caminhão, né? Porque ali a circulação é muito grande, né? De caminhões de transporte de mercadoria, né? Então a Washington Luiz também é campeã em acidente. E os finais de semana aumentam? Não. No final de semana é mais tranquilo. Tanto em Ribeirão quanto na Washington Luiz, que eu trabalhei ali em Matão, que a gente pega ali uma parte da Washington Luiz, né? A movimentação no final de semana é menor. O transporte de mercadoria, domingo também diminui bastante, né? Mas durante a semana tem bastante acidente. Né? Infelizmente, né? Infelizmente, né, Germano? Infelizmente, porque mesmo com as concessões, as rodovias bem já sinalizadas, tudo, mas ainda nós... Mesmo com as campanhas de conscientizações, o pessoal ainda abusa. Alcoolismo? O código, né? O Código Brasileiro de Trânsito, né? É um código aí de 400 páginas, né? É um código completo, mesmo assim, nós ainda temos as negligências, as imprudências, né? E as imperícias. E o alcoolismo, ele ainda continua no top ainda? Sim, o alcoolismo. Sim, e agora temos um outro probleminha também, né? Que se chama celular também, né? Uma outra droga. Por isso que aumentou muito o índice de multa, né? O número de multas de motorista usando o celular, né? Então, e parece que não, né? Mas uma simples olhadinha de 3, 4 segundos. Pronto, já perdeu o reflexo, já é o suficiente para perder a visão do todo, né? Inclusive, eu como oftalmologista quero dizer que nós temos uma visão binocular. Então essa visão binocular, quando nós temos o trabalho dos 2 olhos, ela é tridimensional, né? Que a gente chama de, não é a soma da visão do olho direito com o olho esquerdo, mas ela multiplica essa visão, tornando-se a tridimensão e uma visão de profundidade. Então, isso é muito importante para o motorista, né? Tanto é que eu fui também oftalmologista, sou credenciado na ANAC, fiz inspeção para pilotos, comissários, e isso é muito importante, por causa dessa visão bilateral, tridimensional e de profundidade. Né? Você imagina um piloto de avião se não tiver essa visão, né? De profundidade.
Então, isso é muito importante. Agora, quando você olha o celular, mesmo que seja 3 segundos, você já perde, porque quando você foca, você perde toda a visão tridimensional da lateralidade e do todo, né? E é difícil para conscientizar as pessoas a respeito disso, difícil, né? Mesmo colocando aquele famoso suportinho ali, né, para você só dar aquela desviada, mas infelizmente acaba gerando. Daí eu creio, por exemplo, a questão da audição do GPS, né, para facilitar, né? Então, para ajudar um pouco a audição, para você também não ficar focando o foco no celular, no GPS, mas também você ouvindo, ó, daqui 200 metros vira à esquerda, 400 metros vira à direita, né? Então, para você continuar focando no todo nessa visão tridimensional. Né? Sim, claro. Atualmente, o senhor reside em Pitangueiras. Pitangueiras. E ali o senhor fundou a primeira Unimed da região ali, né? Que ano que foi isso? Perfeitamente. Em 1999, onde surgiu a coordenação, e depois em 2000 que foi caracterizada a Singular, né? Sim. Então a Singular é uma pessoa jurídica da Unimed, porque na verdade as Unimedes elas são independentes, né? Então ali nós éramos ligados à Unimed de Santa Rita do Passa Quatro, que foi a nossa gestora, vamos dizer assim. Depois, quando nós nos tornamos Singular em 2000, aí eu, como já tinha corrido atrás de todo esse processo, eu fui eleito o primeiro presidente. Então, fui presidente de 3 gestões, né? E foi dessa gestão da Unimed que surgiu a paixão pela administração, né? E aí eu fui fazer a faculdade de administração e fiz as pós-graduações em administração, porque foi decorrente da Unimed. Certo. E eu tenho aqui também que tem um timbre para comércio também, herdou da senhora Marta Moraes, fundou aí uma empresa, né, de batatinhas fritas. Batatas fritas amarelinhas. As amarelinhas. As suas melhores batatinhas fritas. Na verdade, isso é antigo, né? Porque nossa família é muito simples, né? Meu pai era sargento do Exército, né? E ele era de Cuiabá, tanto ele como ela. E ele fez a ESA, né, em 1955. Assim que ele saiu do 3º sargento, ele foi transferido de Cuiabá para a Bahia. Então, Castro Alves e Juazeiro da Bahia. Foi lá que nasceram 3 irmãos meus. Logo em seguida, ele foi transferido para o tiro de guerra em Presidente Venceslau, foi onde eu nasci. E a minha irmã mais velha nasceu em Cuiabá. Né? Então, depois de 1 ano de idade, nós fomos transferidos para Valparaíso. Então, Valparaíso era o TG 02052 de Valparaíso, né? Era o TG 02. Sebastião de Moraes, o 2º sargento, já era 2º sargento. E aí, já nos meus 12 anos, porque na verdade nós morávamos no tiro de guerra, né? Passados alguns anos, ele teve problema de visão, ele teve descolamento de retina e teve catarata nos 2 olhos, né? E aí acabou perdendo uma das visões e ficando com mais ou menos de 30% a 50% de outro olho. Foi quando ele foi para reserva. Né? E ele começou atividades de comércio, ele comercializava diamante, né? Joia. Eu, aos 11, 12 anos, já comecei a fazer pipa para vender. Então, eu fazia todo tipo. Era Maranhão, era Cartola, era todo tipo de pipa eu fazia para vender. E também entregava jornal, né? Na cidade de Valparaíso. Depois nós mudamos para Araçatuba e eu continuei essas atividades de comércio. Mas foi quando, em 80, que nós fomos para Uberlândia, né? E nesse período foi um período que eu queria entrar nas escolas militares, então meu irmão conseguiu. Ele é 1 ano e meio, 2 anos. E você tentou também seguir a carreira do pai? Aí foi quando o meu pai comprou por correspondência, imagina, eu estou falando para você 78, 79. Né, as famosas apostilas do curso General Teles Pires. Rapaz, era meu sonho comprar uma dessa. Eu não consegui. Eu era mais novo, via meu irmão sentado, né, na mesa simples da sala, aquela cadeirinha de madeira, e ele ali estudando o dia inteiro. Eu só passava, porque eu fazia pipa para vender, ia brincar com meus amigos, vender pipa e tal, e ele ali estudando.
estudando 3 anos foi quando ele passou, né, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Eu comecei também o mesmo processo. Né? Passasse 1 ano, 2 anos, comecei o mesmo processo. O fato é que quando ele passou, tinha 7.500 candidatos para 250 vagas, que eram as 250 vagas da SpaceX, em Campinas, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Já na minha época, 2 anos depois, já era 15 mil candidatos para 250 vagas. Vai aumentando, né? né? Eu também tentei durante 3 anos. E essas apostilas, Germano, essas apostilas eram fantásticas, né? Porque era uma apostila simples, preto e branco. Ainda nem sei se era feito no mimeógrafo, né? O mimeógrafo era coisa assim bem caseira, mas era uma pilha, né? Porque ali tinha todas as matérias, né? Português, matemática, inglês, geografia, história, né? E ali eu vou te depois lá na frente vou te mostrar por que aquilo ali foi um marco na minha vida. Porque normalmente quando nós fazemos um ensino fundamental e um ensino médio, né? Infelizmente hoje você chega num jovem que acabou o ensino médio, você pergunta para ele quanto que é 7 vezes 8, ele não sabe, né? Não sabe. 6 vezes 7, ele não sabe. O que é um verbo transitivo, ele não sabe. O que é um verbo intransitivo, transitivo direto, indireto, ele não sabe. Né? E essa sede de conhecimento para entrar nas escolas militares fez com que eu estudasse todas as matérias. E essa visão do todo fez toda a diferença na minha vida. Para depois tentar a medicina. Por quê? Porque aí depois eu estabeleci uma base muito forte. Tanto é porque eu prestei medicina na Universidade Federal de Uberlândia e era muito concorrido. Né? Todas as universidades naquela época federal, até hoje, muito concorrido. Eu passei de primeira no curso na Faculdade de Medicina em Uberlândia, né, na Universidade Federal de Uberlândia, por causa dessa base. É lógico que depois eu continuei os estudos, para estudar o ensino médio. Cria-se uma rotina, cria-se uma disciplina, Exatamente. né? E um gosto por estudo, né? Uma sede, né? Coisas que, no geral, muitos jovens não têm. Você encontra jovens que têm, mas no geral... Dizem, né? Dizem que a partir do momento que você abre a sua mente para o conhecimento, você jamais vai ser o mesmo, né? Exatamente. Você, começa a se expandir. Mas foi antes ou depois da medicina que você conseguiu aí montar uma fábrica de roupas íntimas? Foi antes ou depois? Foi no curso de medicina. Foi durante o curso? Foi durante o curso de medicina. Mas era roupa íntima masculina ou feminina? Não, feminina. Porque na verdade o que aconteceu? Eu comecei o curso de medicina, como eu já trabalhava, e minha mãe era supervisora da Christian Grey. A Christian Grey na época, estou te falando isso em 80, 82, 80, eu entrei na faculdade em 86, né? Entrei na faculdade em 86. E a Christian Grey era concorrente da Avon. Então a Christian Grey acabou, a Avon tem até hoje, né? E eu trabalhei com ela, trabalhei muito tempo com ela. A gente fazia a região do Triângulo Mineiro inteiro. Então eu trabalhei com ela e eu estudava, e ainda trabalhava com ela, né? E aí quando eu entrei, eu pensei assim, bom, é uma faculdade federal, né? Eu não vou pagar nada, mas os livros são caros. Sim, tem todo um custo, eu preciso sobreviver, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi realmente estabelecer essa fábrica. Por quê? Porque, na verdade, desde a época da Christian Grey, que eu era uma ajudante, além de ter o comércio na veia, eu sempre tive a mentalidade do atacado e nunca do varejo. Então, eu falei assim, vou montar alguma coisa no atacado. E aí eu já tinha um cadastro de 400 excelentes revendedoras, né? Porque naquele período você tinha as revendedoras do Avon, elas revendiam ao mesmo tempo, Avon, Christian Grey, tinha uma diversidade ali. Exatamente. Como se diz assim, um conteúdo diversificado. Então, 6 anos trabalhando com a minha mãe nesse ramo, eu conhecia as revendedoras todas. Eu falei assim, eu vou produzir. E a questão da roupa íntima veio porque um vizinho meu tinha uma fábrica, né, de calcinha, sutiã, baby doll, né, tinha essa fábrica. E eu fui lá visitar, falei, é isso que eu vou fazer. Né? Foi quando eu pedi emprestado para o meu pai, falei, me empresta um dinheiro aí, que eu vou no Tecidos Tita e já comprei 44 metros de malha. Né? Mas aí você tem toda a cortadeira elétrica, você tem os moldes. Eu desenhava os moldes, modelo asa delta, modelo comum. E né? De onde vinha essa inspiração toda?
Da onde surgiu essa esse lado criativo, né? Eu acho que esse lado criativo vem do capricorniano, eu acho, né? Porque o capricorniano, e na verdade, se você for analisar, né, nós temos o nosso cérebro, ele tem um hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, né? Então o hemisfério esquerdo ligado ao lado mais pé no chão, mais, né, consciente e tal, e menos criativo. E o hemisfério direito já é mais ligado à figura da mãe, da criatividade. Então eu descobri mais lá na frente que o meu desenvolvimento é mais no hemisfério direito. Então o lado mais criativo, mais subjetivo, né? Aí também vem a questão mais para frente nós vamos falar sobre a questão espiritual, né? Então esse lado criativo que fez com que eu desenhasse os modelos, né? E aí fiquei aí cerca de 3 anos com essa fábrica, acabei vendendo com minha própria mãe, ela continuou, foi quando eu resolvi também inaugurar a fábrica de fundo de quintal de batatas fritas, também vendendo no atacado. Né, eu fabricava, eu construí um cômodo, a fábricazinha, e a gente fabricava... na década de 80. 86, 87, 88, 89, fazendo medicina. E no segundo ano de medicina eu passei em Direito Federal também, comecei a fazer medicina e Direito e tinha as 2 fábricas. Olha só. Mas aí era impossível, porque como eu chegava às 7 horas da manhã na faculdade, às 19 horas acabava a faculdade, eu ia para o curso de Direito às 19 horas, sem tomar banho e sem jantar. Ia até às 22h30. Chegava na minha casa de ônibus, porque não tinha nada, não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. Chegava de ônibus meia-noite, para no dia 5h30 acordar. Então, realmente, eu pensei, aí veio a consciência, né? Eu não vou fazer bem feito, nem vou fazer medicina bem feito, nem direito bem feito. Aí eu tranquei, opção, né? Com muita dor no coração, eu tranquei o curso de Direito, né? E continuei fazendo medicina, né? Bom, mas aqui um pouquinho mais para frente vamos falar sobre esse curso de Direito que está em pleno andamento atualmente no IMESB, né? No IMESB, exatamente. No IMESB. Mas me fala uma coisa. Aí, fez medicina, aí você se formou em medicina, aí você fez uma especialização em oftalmologia já na cidade de Santos, porque eu formei medicina em 91. Certo. Né? Aí já passei na residência, fui fazer em Santos oftalmologia, né? Mais 2 anos, né? Isso. E aí, depois disso, fundou a Unimed, fez MBA. Em Santos eu fiquei lá 4 anos, porque eu acabei a residência, comecei a trabalhar lá, mas eu fiquei sabendo que em Pitangueiras precisava de oftalmologista. E eu nunca tinha ouvido falar de nome de Pitangueiras, né? Tinha ouvido falar, apenas surgiu no jornal que existia uma cidade chamada Pitangueiras que tinha tido um impeachment de um prefeito, né? Nossa. Aí um amigo meu de Ribeirão formou comigo em Uberlândia e falou assim: Marcelo, está precisando em Pitangueiras de oftalmologista. Falei, tá certo. Minha família estava toda em Uberlândia, falei assim, já tinha cansado um pouco de Santos, apesar que amei aquela cidade. Falei, vou mais perto de casa, mais perto do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. E em Pitangueiras, fui conhecer Pitangueiras, né? E aí as condições foram ótimas, fui muito bem acolhido na cidade. E isso já estou falando para você em 95, junho de 95, foi quando eu fui para Pitangueiras e quando nós começamos o processo. Aí logo em seguida que eu comecei a exercer oftalmologia, aí veio a onda, né, dos médicos fazerem medicina do trabalho. Foi quando eu fiz também a especialização em medicina do trabalho. Logo em seguida, nós já começamos o processo de fundação da Unimed. E aí veio os MBAs. Porque a Unimed ela era a área de ação daqui de Bebedouro. Só que o presidente, naquela época, da Confederação das Unimedes do Estado de São Paulo, ele é de Pitangueiras. Chama Antônio Alberto Felício. Até recebi uma visita dele. E ele queria formar uma Unimed na cidade de Pitangueiras, pediu autorização para a Unimed de Bebedouro, a Unimed de Bebedouro liberou, né, que era a área de ação de Bebedouro, até hoje Viradouro é a área de ação de Bebedouro, e aí liberou para que o grupo de médicos de Pitangueiras fosse singular, independente, né? E esse Antônio Alberto de Felício, com a visão empreendedora, extremamente empreendedora, ele começou a estimular para que os médicos, né, que detinham conhecimento técnico da medicina começassem a ter conhecimento
de administração para que a gestão da cooperativa fosse uma gestão mais profissional. Até então, era uma grande dificuldade o médico, né, em várias especialidades, eles terem facilidade na especialidade, mas muita dificuldade para a gestão da organização. Né? Foi que eu antecipei isso e já entrei no MBA na Getúlio Vargas, a parceria da GV com o COC, né, de gerência saúde. Foi fantástico. Eu já fiz esses 2 anos. Mas ele mesmo, ele já fez uma parceria com a FAAP, a Fundação Armando Alves Penteado, e nós também fizemos um 8 MBA e 2 anos de gestão empresarial avançada. E Harvard? Então, aí logo em seguida, ele estabeleceu um contrato com a Harvard Medical International. A Harvard Medical International é um braço da Harvard Medical School para ensinar toda a gestão americana de saúde para os 20 presidentes no Brasil, né? E eu era o presidente mais novo. Eu tinha 32 anos, era o presidente mais novo do sistema Unimed e fui contemplado com essa bolsa. E era em inglês esse curso ou não? Esse curso ele foi durante 3 anos. Então ele era uma parceria que, em vez de esses 20 alunos para lá, era mais fácil, ficar mais barato o professor vinha em São Paulo, ele vinha. Então nós tínhamos ali alunos todo presidente da Unimed, né? Que sabiam um pouco do inglês, tinha uns que sabiam menos. Então foi acordado que elas contrataram 2 profissionais para tradução simultânea. A tradução simultânea. Então elas sempre acompanhavam a gente para facilitar, né? Para facilitar. No fim, foi muito bom. O sistema Unimed gastou $1,5 milhão com essa parceria, né? Foi muito bacana, foi durante 3 anos. Interessante que foi 99, 2000 e 2001. Em abril de 2001 que nós fomos para lá, para terminar, para ter a formatura lá em Boston, né? Nós pegamos, voltando de Boston para Nova York, de Nova York para Brasil, o voo da United Airlines, né? Em setembro, no dia 11, o mesmo voo, né, que foram os sequestradores que foram para... Se chocou na Torre Gêmeas. Chocou na Torre Gêmeas, exatamente. Olha que loucura, hein? E eles, Germano, só um adendo aí, né? Eles foram muito inteligentes, né, os sequestradores, porque, na verdade, o aeroporto de Boston, ele não tinha segurança. E a gente sabia, a gente viu lá, não tinha segurança, não tinha muitos cuidados. O que eles fizeram? Eles foram para o Canadá, pegaram o ônibus, 10 horas do Canadá até Boston, e pegaram os voos em Boston, que era um aeroporto que não tinha segurança. Daí pegaram os 4 aviões, dois para a Torre Gêmeas, uma para o Pentágono e outro ia atingir a Casa Branca. Que aí eles conseguiram, né, os próprios passageiros conseguiram reverter isso e mas os 2 morreram. da Torre Gêmeas, infelizmente atingiram, né? Já fazem... Foi em 2001, 2001, 11 de setembro de 2001. Foi isso mesmo. 21 anos, né? 21 anos já dessa tragédia, né? Mais de 5.000 mortes, né? E o mais triste de tudo, porque também foram a óbito mais de 300 bombeiros, né? Foi. Os bombeiros, eu acompanhei. Eles não tinham, né, aquela noção de que poderia haver aquele desabamento. Exatamente, né? Exatamente. Eles estavam mais preocupados em salvar as vidas, quanto mais eles pudessem retirar de lá. E eu tenho um carinho muito grande pelos bombeiros, né? Eu fiz o curso de bombeiro civil, né? Tenho um carinho muito grande, encontro eles nas rodovias, quando nós temos aí acidente de encarceramento, tudo. Maior respeito pelos bombeiros militares e bombeiros civil, maior respeito. E quando assisti, eu fiz várias pesquisas sobre o 11 de setembro, né? Então fiquei muito triste, porque eram heróis, né? Foram heróis, né? Foram heróis que tentaram salvar toda aquela população aí de 5.000 pessoas ali no World Trade Center, né? E com relação ao pai militar, tá vivo, né? Ainda tá firme, 90 né? anos. 90 anos. Essa admiração pelos bombeiros. E com relação ao armamento? Qual que é a sua o seu posicionamento a respeito do armamento? Que é um assunto tão assim latente, né? Os CACs, né? O meu contato com armamento foi desde criança, né? Porque ali no tiro de guerra, de Valparaíso, principalmente, que é onde eu passei a infância ali, nós tínhamos ali os mosquetão, né? Sim. Tinha uma sala que era só armamento, né?
Então, meu pai sempre teve arma, né? Sempre teve um 32, né? Guardado ali. E depois, quando eu fui jovem, a gente atirava bastante ali em Uberlândia, ia num lugar seguro e atirava. Depois, fazendo medicina, aí a gente... O tempo todo é muito tempo dedicado à ciência da medicina, eu deixei de lado, né? Depois, agora, né, e com essa abertura toda, porque o nosso presidente ele deu uma abertura, porque a esquerda, infelizmente, tentou desarmar o Brasil. Infelizmente, né? Tentou desarmar o cidadão de bem, mas o bandido continuou se armando. Né? Se você soube de uma história fantástica, né? Se você analisar a Segunda Guerra Mundial, aquela invasão dos japoneses no Alasca, ali no Pearl Harbor, né? Há rumores de que a verdadeira intenção dos japoneses era invadir a Califórnia, ali o litoral da Califórnia, que ali é o Oceano Pacífico, né? O litoral da Califórnia. Mas quando eles souberam que ali na Califórnia existiam muitos CACs, muitos caçadores, todos armados, e falou assim, nós vamos entrar aqui, além do exército americano, nós vamos ter a população armada. Então eles desviaram a estratégia para Pearl Harbor, né? Que já era mais isolado ali no Havaí, Pearl Harbor no Havaí, ali mais isolado. Então vamos mudar a nossa estratégia. Então agora você vê a importância, né, do armamento do cidadão de bem, né? Eu sou totalmente a favor, desde que você tenha todos os critérios, não é verdade? Um exame psicológico, desde que você tenha responsabilidade, né? Mas o que aconteceu no Brasil foi lastimável. Você desarmar o cidadão de bem e deixar aqui, né, os cidadãos, os marginais. Marcelo Costa Moraes, hoje aqui numa entrevista no nosso canal de entretenimento. Marcelo Costa Moraes, médico, oftalmologista, médico do trabalho, socorrista, fez administração, residente em Pitangueiras, MBA, aperfeiçoamento na Medical School, na Harvard Medical School, isso. E também fez teologia. Como depois de tudo isso fazer teologia? Que aconteceu, na verdade, a questão, voltando um pouquinho, que é a questão da medicina, das especializações e a questão da administração, né, as coisas vão acontecendo. Não foi nada muito planejado. O que foi planejado foi a medicina em primeiro lugar e a oftalmologia em primeiro lugar. Isso foi planejado, mas depois as coisas foram acontecendo. Aparecendo. Exatamente, a medicina do trabalho, em que eu levei paralelamente a oftalmologista, estou te falando de 30 anos de formado. A medicina do trabalho, né, a administração, por causa da gestão da Unimed, né? Então houve essa necessidade da administração e com as pós-graduações em administração, né? O fato é que há 15 anos atrás eu tive uma experiência espiritual. Fala para nós sobre essa experiência. E essa experiência ela foi levada porque quem foi primeiro, né, buscar uma experiência espiritual foi minha esposa, né? Ela não estava bem, com alguns problemas de depressão, né, de falta de sentido de vida, né? Ela é administradora, ela é técnica de enfermagem, ela é administradora, mas na verdade ela se encontrou depois porque ela é a 4ª geração de artesã da família, né? Hoje ela se encontrou nós temos uma empresa, né, que chama Papel do Avesso, que é uma empresa de encadernação com costura artística, né? Então, ela com esses problemas, né, vamos dizer assim, esses transtornos, ela foi procurar ajuda espiritual, né? Ela já vinha fazendo tratamento com psicólogo, com psiquiatra, né? Mas ela encontrou na igreja, né? Nós somos da Ceifa, da Comunidade Evangélica Igreja da Família. Ela encontrou na igreja uma maneira também de evoluir espiritualmente e a ajudar no sentido de ter o crescimento, né? Não só físico, não só emocional, como espiritual, né? O fato é que
a igreja em si, essa espiritualidade, ela entende que chega um momento da nossa vida, nós temos o que chamamos de conversão, né? Então, cada denominação, cada religião tem o seu conceito, mas o fato é que essa conversão diz assim, que você, né, isso é bíblico também, se você tem uma experiência e você quer tornar isso público, você tem um ato que se chama batismo, né? Então, no batismo dela, eu não tinha me convertido, mas no batismo dela que eu tive essa experiência, né? Então, você tem ali vamos dizer assim, um ritual em que você é batizado nas águas, né? É mais ou menos aquilo que Jesus chegou para João Batista, né? No Rio Jordão. Então, o João Batista falou para Jesus, mas você é maior do que eu. Não, faz que se cumpra as Escrituras, né? Que você me batiza, né? Com o Espírito Santo. Uma humildade também, um gesto de humildade. Um gesto de humildade. Né? Então, isso tem uma fundamentação teológica, bíblica, né? Então, nesse ato, nessa participação, que foi numa área de lazer, numa piscina, né? Em que eu estava com a minha filmadora filmando. E ali eu senti, ali foi a experiência espiritual. Ali eu senti a presença muito forte do Espírito de Deus. Então, foi uma presença muito forte, a ponto de eu começar a chorar, e não parar de chorar, e aquilo foi sobrenatural, né? Falei, bom, então eu vou seguir esse caminho também, né? E comecei o processo. Aí como eu já venho esse processo de aprendizado, né, da medicina, depois da administração, eu falei assim, mas se eu quero conhecer melhor, então nós chegamos a ler a Bíblia 4 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu tenho uma coleção de Bíblias, 67 Bíblias. Eu tenho Bíblia em hebraico, tenho judaico, tenho em inglês, tenho em espanhol, tenho as Bíblias de estudos pentecostais, né? E aí eu falei assim, irmão, então eu vou fazer faculdade. Eu sempre raciocinei desse jeito. Se eu vou buscar um conhecimento, eu poderia buscar um conhecimento, seja na área do direito, seja na área da teologia, seja na área da medicina, eu poderia buscar um conhecimento paralelo. Eu falei assim, mas se eu fazer um paralelo, por que não fazer uma faculdade? Por quê? Porque além de eu adquirir esse conhecimento, eu vou adquirir um diploma. Sim. Né? Então foi quando eu resolvi fazer, depois de 6 meses, eu já resolvi entrar aí eu prestei a prova na Universidade Metodista. A Universidade Metodista tem um polo em Ribeirão, no Colégio Metodista, quando eu fiz 4 anos de teologia. Daí que veio a faculdade de teologia, para entender melhor, né, as Escrituras, dar um subsídio para esse entendimento, né? E depois eu fiz uma pós-graduação em aconselhamento cristão, que já é na área da psicologia pastoral, vamos dizer assim, em que você usa um pouquinho da psicanálise, um pouquinho da teoria sistêmica familiar, da comportamental, da filosofia clínica, né? E junto com a teologia, você consegue estabelecer a ajuda em outras pessoas dentro de um ministério que nós chamamos de ministério de aconselhamento. Deixa eu te perguntar, dentro de tudo isso, qual o melhor argumento para explicar a existência de Deus? O melhor argumento é, na verdade, conhecendo as Escrituras e entendendo pela fé que aquelas Escrituras, que são 66 livros de Gênesis a Apocalipse, e que desde que você estuda Gênesis, Êxodos até Apocalipse, o centro de tudo é Jesus. Então você vê Jesus em tudo. Em Gênesis você vê no tabernáculo que Deus, foi a igreja móvel que Deus estabeleceu para o seu povo através de Moisés, né? Os Pentateuco, os 5 primeiros livros, que no judaísmo chama Torá, e no grego é o Pentateuco, né? Mas depois os livros dos profetas e dos livros do Novo Testamento, existe uma coerência dos 66 livros escritos durante 2.500 anos, é fantástico, é sobrenatural. Existe uma coerência disso, que o centro é Cristo. E aí, ali você entende a existência de Deus. Ali você entende o sobrenatural. Então, mas aí essa busca, essa revelação que você disse que teve,
foi por conta da medicina, que você já tem uma visão de vida, né? Estudou medicina, automaticamente tem todo aquele processo de dissecação, você trabalhar com cadáveres, anatomia e tal. E depois aí vem essa força, essa vontade de busca de novos conhecimentos. Porque geralmente, aí depois a gente vai concluir, porque hoje você faz direito. Então aí cria-se aquele tripé. Dizem que o médico se julga Deus. Um juiz, ele tem a certeza de que ele é Deus. Né? Tem essa trilogia. Na verdade, dentro da medicina também tem isso. Tem isso diz também. Que o aluno de medicina pensa que é Deus. Pensa e quando que ele é Deus. forma, ele tem certeza. Ele tem certeza, né? E aí você conseguiu unir, ou vai conseguir, lógico, você vai concluir aí o direito. Então você vai ter medicina, teologia e direito. Fala pra gente sobre isso aí. Você sabe que eu já estudei sobre isso, já pensei sobre isso. Na verdade, eu tenho certeza que eu sou bastante humilde, vim de uma família muito humilde, e os fatos, eles dizem isso. Por exemplo, quando eu fiz medicina, no 6º ano, as enfermeiras falavam assim, eu encontrava as enfermeiras no ambulatório, no pronto-socorro, falavam assim, Marcelo, você é tão humilde, tão legal, mas quando você formar, você vai ficar chato e metido. Aí eu formei e não fiquei. Aí eu fui fazer a residência. Na residência, né, os colegas de residência, as enfermeiras, falaram assim, Marcelo, você é tão humilde, você é tão legal, mas quando você acabar a residência, vai ficar um médico metido. Bom, já se passaram 30 anos, então eu não mudei, né? Eu sou bem simples, uma vida bem simples, meus pensamentos são pensamentos de nada de Deus, nada de eu ser, nessa questão de eu sou Deus, essas coisas. Mas voltando à questão das três especialidades, é que, na verdade, a medicina, inclusive eu contrariei um pouco a medicina, né? Porque a medicina deixa muito cético, muita ciência, ela afasta o homem da espiritualidade. Né? Então por isso é aquela pergunta, eu falei, de tanto você trabalhar, se envolver com a medicina, né? Veio essa vontade posterior aí, se revelou, né? Exatamente, mas a gente chega à conclusão, por exemplo, que a medicina, ela nos dá um subsídio para tratar da vida orgânica, né? Vamos dizer assim, né? Da vida física, né? A teologia, o progresso e a evolução espiritual, ela vai tratar da alma, do psique e do espírito. Né? Já o direito, eu vejo o direito como a ciência da liberdade, em que você, através do conhecimento do direito, você ajuda as pessoas e você se ajuda também a buscar uma liberdade. É uma liberdade, claro, liberdade com responsabilidade, em que você, através das leis, você também vai conseguir defender essa bandeira da liberdade. Né? Estão em voga agora a questão da liberdade de expressão, na verdade, do conhecimento das leis para te ajudar na sua caminhada de vida e que você possa ajudar as outras pessoas. Né? Sim, tivemos aí, né, recentemente essa crise, né, mundial aí do Covid-19. E aqui no Brasil, o cerceamento do direito de ir e vir, né? Que foi relativizado literalmente, né? Literalmente, exatamente. Foi lamentável, né? Você vê ali em Araraquara tentarem agredir a mulher que estava na praça. Teve tantos episódios que você teve nas praias, né? Então aí o que falta numa situação dessa? Bom senso? Ou senso comum? Acho que falta muitas coisas, né? Uma das coisas é a questão da evolução da humanidade, né? Então, é onde fala em que país que nós estamos e como que isso ocorreu, por exemplo, nos Estados Unidos, como isso ocorreu na Itália, como isso ocorreu no Japão, culturas diferentes, né? Tem culturas milenares, por exemplo. Quando nós estávamos comentando nos bastidores aqui sobre o japonês, né? Você não vê japonês morador de rua, né? Então, são culturas milenares em que você vê, por exemplo, o pessoal que mora na Suíça, na Suécia, são culturas diferentes, então que vão conseguir assimilar na crise, no caso da pandemia, né, vão conseguir estabelecer os ordenamentos muito melhores, né, e as relações humanas e os cuidados. Nós, no Brasil, tivemos essa dificuldade porque houve uma mistura do que é social, do que é político
né? Então houve essa mistura e cometemos muitos erros, né? Nesse caso... Até a questão do lockdown, né? É eficiente, não era? Isso foi eficaz, não foi? No meu ponto de vista, não. Né? Mas você vê, são muitas variáveis, né? O que deve prevalecer? A ética cristã? Uma situação como essa? A ética cristã, o direito, né, o direito das pessoas, os princípios do nosso direito, né, Germano, que você conhece muito bem, o direito da dignidade humana, né, o princípio da dignidade humana, né, o princípio da proporcionalidade, os princípios que a gente aprende no ordenamento jurídico, né? Acho que isso que deve prevalecer. E a questão realmente cristã mesmo. Nós somos um país, por exemplo, que 90% nós somos cristãos, né? Valores judaicos cristãos, sejam católicos, evangélicos, espíritas, né? Então nós somos um país que isso é importante também. Dentro do cristianismo vem aí a solidariedade, né? Vem o amor, vem os bons relacionamentos, né? E como que é complexo, né? É muito complexo, né? Mas o que pensam os dirigentes, né, os líderes, né, de uma nação nesse sentido? Acaba tendo distorções como ocorreu na época da pandemia. Né? E aí tivemos todo esse caos, mais as agravantes, né? Se já não bastasse a questão da saúde, aí tivemos toda uma questão ética, moral e cristã, tudo envolvida. Exatamente. E acabou aí se deflagrando. E muitas das vezes a questão política prevalecendo, né? Prevalecendo nesse sentido, né? E agora deixa eu te perguntar, de tudo isso, né, que nós conversamos, fizemos aí um breve resumo dessa carreira, dessa vida toda dedicada aí ao conhecimento, né, ao estudo. E a pergunta, né, por que essa busca pelo conhecimento? Pelo conhecimento. Por quê? E eu falo que eu cito Sócrates nisso, né? Porque Sócrates tem uma frase, né? Só sei que nada sei. Né? Eu sempre falei que eu sou um eterno aluno. Só para você ter uma ideia, eu formei oftalmologista. Né? Exerci durante 30 anos. Tive as minhas realizações como oftalmologista, nas cirurgias, na clínica. Né? Eu exerço até hoje. Mas se você me colocasse como oftalmologista de segunda a sábado, você ia me matar, né? Porque na minha cabeça não se adequa a essa rotina. Então eu sempre levei e sempre amei a oftalmologia, a medicina do trabalho, o socorrista, a administração, a teologia. É estranho isso, mas é a verdade. Eu sempre amei todas essas áreas e segui ao mesmo tempo, de uma maneira cronológica. Então, paralelamente que eu fiz 30 anos de oftalmologia, eu fiz 28 anos de medicina do trabalho e realizei meus sonhos na medicina do trabalho. Depois foram mais 20 e poucos anos de administração, 15 anos de teologia e agora o direito. Né? Então, o que acontece? No tempo eu fui fazendo um gerenciamento de tempo, que é muito importante isso. Não tive estresse com isso e fui buscando novos conhecimentos, como realmente um eterno aluno, né? Buscando novos conhecimentos. Mas tem uma explicação. Quando você estuda administração, você tem lá os papas da administração moderna. Então você tem Peter Drucker, um americano, um professor, né, que faleceu aos 95 anos, escreveu vários livros. Você tem o Kotler, né, um professor mais famoso do marketing, Kotler. Você tem o Prahalá, americano, que era o professor da essência da core competence, né, a competência essencial das pessoas e das organizações. Ele dizia que o sucesso das organizações estão nas pessoas. Né? E você tinha o Kevin que era o papa da gestão de pessoas, aquilo que foi evoluindo. Departamento pessoal, RH, recursos humanos, agora não, é gestão. O RH é tão importante que não é só um recurso humano, é uma gestão. Você tem a gestão de pessoas. Então, quando você pega esses papas da administração moderna, eles ensinaram há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, que se você quer ser um profissional de sucesso, você precisa aprender muito bem aquilo que você se propôs, aquela carreira e aquela especialidade que você se propôs a fazer, mas que você precisava de um plus, mais um plus,
mais outro plus, mais outro plus. Então, se você é um administrador, por exemplo, se você é um médico, você tem que ter muitas boas noções de administração, você tem que saber pelo menos uma língua a mais do que a sua, um inglês ou um francês, e você precisa saber muito de relacionamento interpessoal. Então, chegar a ponto de orientar as organizações em que, se você colocar um funcionário na organização, você coloca ele um pouco no marketing, depois você vai para a logística, depois você põe ele no financeiro, depois você põe ele na produção, para que ele entenda o todo da empresa e consiga entender a visão e a missão de uma estratégia organizacional. Tem que ter uma versatilidade. Marcelo, agora deixa eu te... Só para concluir. Tá. Aí foi em 2003, eu li um artigo de um professor da Harvard Business School, na Escola de Negócios de Harvard, e o artigo dizia assim, o tema era esse aqui: estamos emburrecendo. O que ele quis dizer? Que nós tínhamos, né, o que era absoluto, e depois o que era relativo, que é a pós-modernidade. Nós tínhamos o período da modernidade, que é absoluto, e a pós-modernidade. A diferença é que um era absoluto, era relativo. Então, na modernidade, que era absoluto, era a época, acho que você não pegou, mas eu peguei, mas talvez você pegou um pouquinho, que nós tínhamos o professor padrão, nós tínhamos a universidade padrão, nós tínhamos o dentista padrão, né, nós tínhamos aquele professor, aquele advogado padrão, que você fala assim, nossa, esse profissional sabe muito, né? Então, os catedráticos. Exatamente, era na modernidade e que não era relativa, as coisas eram mais absolutas. Com a pós-modernidade, tudo virou relativo, esses valores foram se perdendo, então agora nós não temos mais. Mas o que ele quis dizer nesse artigo? Por que o artigo era estamos emburrecendo? Porque ele diz, então, que no mundo tem mais de 1000 artigos sendo publicados por segundo, mais de 100 livros publicados por segundo, né? E que não existe mais aquela pessoa que, volume de informação, ele não consegue mais adquirir tanto conhecimento. Ele não consegue consumir tudo isso. Então, né? Estamos emburrecendo. Aí, então, se você quer ser um profissional de sucesso com isso, então você muda tudo. Você se super especializa. Então, em vez de agora você ter um mar de conhecimento com um palmo de profundidade, você vai ter um conhecimento focado com a profundidade que chega lá no Japão. Então, a nova ordem seria, vamos ser super especialista. Né? Nesse mesmo período, nesse mesmo ano, eu era médico do trabalho na HC de Ribeirão Preto. Eu cuidava, né, admissional, periódico, demissional dos funcionários da HC, médicos, enfermeiros, os profissionais ali todos da HC de Ribeirão Preto. Eu atendi uma enfermeira e essa enfermeira estava fazendo um exame demissional. Eu falei, nossa, mas você está saindo daqui? Tô, porque ela tinha feito, olha só, ela fez os 4 anos de enfermagem, ela fez o mestrado, fez o doutorado e fez o pós-doutorado e uma coisa só, níveis de contaminação da sonda de diálise peritoneal em pacientes com insuficiência renal crônica. Caramba. Ela estudou tudo isso, só uma coisinha, como se comportavam as bactérias na contaminação. E aí ela já tinha feito, Germano, ela tinha sido convidada para mostrar esse trabalho dela em mais de 100 universidades pelo mundo. Olha só, então que a super especialidade tem uma magia aí, você se torna referência. Quando você escolhe o mar de conhecimento com um palmo de profundidade, você não tem referência, você não é referência. E aí eu te pergunto, no caso você citou o exemplo da enfermeira, né, que foi convidada a compartilhar esse conhecimento. Que ela ia ter convidado para ir para a universidade nos Estados Unidos. E você? Aí, com todo esse conhecimento. Então. Porque dizem que quando a gente tem muito conhecimento e não transmite, ele é uma mera mentalização. Isso. Ele passa a ser um conhecimento compartilhado a partir do momento em que você ensina. E aí? Então, porque aí, na verdade, é onde eu queria chegar. Eu não sou referência de nada.
Eu poderia ser um especialista em oftalmologia, por exemplo, em retina e ser referência na região. Eu realizei meus sonhos como médico do trabalho, porque eu cuidava de 200 pequenas empresas, e eu pensei, mas eu quero ter uma experiência como médico do trabalho em grande empresa. Então fui na HC, depois eu fui do frigorífico Seara, em Nuporanga, que eu cuidava de 2.600 funcionários no frigorífico Seara. Depois fui médico do trabalho na CACI do Banco do Brasil. Durante 6 anos em Ribeirão, eu cuidei de todos os bancários do Banco do Brasil da região. E levando a oftalmologia paralelo, a medicina do trabalho, a administração e a teologia. Só que eu não sou referência, eu não fui referência. Eu fiz bem feito, faço até hoje, mas não tive minhas autorrealizações, como diz a pirâmide de Maslow, né, das necessidades de Maslow. O topo seria a autorrealização. Eu me autorrealizei em oftalmologia, me autorrealizei em medicina do trabalho, né, e me autorrealizei na teologia. Mas estou buscando conhecimento. Então, eu dei algumas aulas. Fui professor no OBEC, na OBEC aqui, fui professor durante 8 anos, quando existia a OBEC. Fui professor em Sertãozinho. Eu me realizei alguma coisa como fui professor de teologia. Na igreja, coordenei 8 cursos de teologia dentro da igreja. Né? Tive essa experiência, uma experiência fantástica de você ensinar. Mas não era o meu foco. Meu foco, senão eu tinha feito mestrado, doutorado, pós-doutorado. Não era o meu foco. O estrito sensu não é o meu foco. Você gosta mais de aprender do que de ensinar. Exatamente. Mas aí, dentro desses 2 paralelos que eu te falei, você vai perguntar assim para mim, Marcelo, mas qual é o correto? Então, não existe o correto, é uma escolha. Você escolhe abrir o leque, mas com a profundidade mais rasa, ou você escolhe se super especializar e se tornar uma referência. É uma escolha. Eu escolhi assim, e essa escolha eu também paguei alguns preços por causa disso, né? E até brincava com a minha esposa, eu não sei o que eu quero até hoje, só que eu amo tudo o que eu faço, só que eu não sei o que eu quero. Foi quando eu tive a revelação semana passada. Qual foi a revelação? Exatamente, essa daí que nós queríamos saber. Essa daí ia ser a pergunta para fechar, né? Qual foi? Tá até aqui, ó. Não, tá aqui, ó. Qual foi essa revelação? Vamos compartilhar com a gente. A revelação, porque eu acompanho, né, o Brasil Paralelo. Né? Não sei se você acompanha, é um grupo de jovens fantástico. O Brasil Paralelo tem aí uns 6 anos em que eles fazem documentários. Sim, documentários. Né? Desmistificando e tirando os erros que nós aprendemos dos professores de história. Né? Então eles buscam a verdadeira história. E aí, semana passada, eu vi que eles estão lançando, já até lançaram quando eu fui assinante, eu não sou agora, eu vou me assinar de novo, a história de José Bonifácio. Né? Então, quem foi José Bonifácio? Né? Aí eu fui pesquisar e achei um documentário um pouco mais antigo da vida de José Bonifácio, e José Bonifácio seguiu essa mesma linha. Ele era brasileiro, mas ele foi para Coimbra, então ele foi fazer direito, mas ele não fez só direito, ele fez filosofia. Depois ele estudou acho que na Alemanha, ele estudou na Suécia, depois ele estudou nos Estados Unidos, mas ele diversificou. Quando ele diversificou, que ele voltou para o Brasil, ele, na verdade, foi o gestor por trás de Dom Pedro I. E ele que formou Dom Pedro II. Então, essa gestão que ele estabeleceu a nível nacional, não foi porque ele era formado só em direito, foi porque ele tinha um amplo conhecimento de todas as áreas, porque você sabe, você fazer uma administração pública, você precisa saber um pouco de medicina, você precisa saber um pouco de direito, você precisa saber um pouco de administração, de infraestrutura, você precisa ter um conhecimento. Naquela época tinha que ser polivalente. Exatamente, né? Exatamente. Então ele teve um papel importantíssimo. E quem fez essa análise, nada mais, nada menos, foi o Olavo de Carvalho. Falando. Então o Olavo de Carvalho, ele diz o seguinte: se você segue uma linha só, isso não é errado você seguir uma linha só, que você vai virar o super especialista. Mas é uma linha que o Olavo de Carvalho chama de burocrática. Ou seja, a maioria segue uma linha burocrática, como meus amigos, a maioria que formaram há 30 anos atrás comigo. Eu tenho amigo que é otorrino, por exemplo, que ele exerce o otorrino até hoje. Está feliz assim, está quase aposentando assim. Outro cardiologista, né? Agora temos amigos engenheiros que viveu a vida inteira naquela engenharia, por exemplo, engenharia civil. Isso não é errado, mas são escolhas. Mas o Olavo de Carvalho diz que isso é um caminho burocrático.
E o outro caminho, que é o caminho do José Bonifácio, é o caminho onde você tem a oportunidade de fazer uma gestão, porque você tem conhecimento em várias áreas do conhecimento, então você consegue ter uma visão do todo, uma visão holística das coisas. Né? Ou administração, você usa. Todo profissional deveria saber bem a administração, fazer o seu planejamento estratégico, seu planejamento de marketing pessoal, seu planejamento financeiro, a sua gestão pessoal, o seu marketing pessoal, né? Deveria saber uma outra língua, todos os profissionais deveriam saber isso, todos os profissionais deveriam saber importantíssimo, que são as relações interpessoais, porque tem profissional que é excelente técnico, péssimo de relacionamento pessoal. Líderes que não são líderes, são chefes, né? Tem uma dificuldade de fazer a gestão com seus subordinados. Né? Então, essa conhecimento que você concentra em um, mas que você vai somando, o plus, vai somando, né? Te ajuda muito nessas questões, até para você fazer uma gestão ampla dentro de uma organização. Porque essa organização pode ser pública, pode ser privada, não importa, pode ser até uma ONG, mas que você tenha essa formação que foi o papel de José Bonifácio. Então, isso trouxe acalmou meu coração, porque eu aos 57 anos, eu cheguei a perguntar para mim mesmo, o que eu quero da minha vida? Até hoje eu não parei, tudo que eu começo, que é novo, eu vou e vou a fundo, mas não deixo o que ficou para trás. Tanto é que eu me autorrealizei na oftalmologia, 30 anos, com médico do trabalho, 27 anos. Agora, a minha paixão é o direito, estou amando o direito. E dentro do direito, é o direito do trabalho e o direito médico. Né? O meu TCC é sobre responsabilidade civil médica, mas existe uma especialidade chamada direito médico, né? Mas eu exerci 28 anos de medicina do trabalho e me apaixonei também pelo direito do trabalho. Maravilha. Olha, vai ter assunto para uma parte 2 ainda, né? Pessoal, B7 News Entretenimento trouxe aqui hoje um convidado especial, Dr. Marcelo Costa Moraes. As suas considerações finais e agradecendo pela sua presença aqui no nosso canal. Germano, para mim foi uma honra muito grande receber esse convite, né? Dos seus colegas de trabalho, né? O Marcelo e o Sérgio. Sérgio. Você, né? Uma equipe fantástica, né? Eu vim de Pitangueiras pensando, né? E acompanho já o canal, né? O B7 News, né? Isso. B7 News. Isso existe um propósito. E isso não foi à toa. O universo ele trabalha assim, né? Esse propósito desse programa, né, nós vamos ver daqui 5 anos, daqui 10 anos. Existe um propósito para isso, né? Então, parabenizar vocês, né? Você, o Sérgio, o Marcelo, né? por esse trabalho fantástico, né? E que dizer isso, né, que lá na frente vai ter um propósito. Nós não sabemos ainda a magnitude desse propósito, né, se ele é social, o que vai ser. Só que é coisa boa. Sim. Trazer pessoas interessantes para influenciar serem entrevistados e trazer esclarecimentos aí à nossa região. Isso é uma contribuição para a humanidade, né? Então agradecer vocês, né? Foi muito bacana o nosso bate-papo, né? Espero ter conseguido responder um pouco dessa trajetória, que eu falo que é uma trajetória meio maluca, mas é uma trajetória que foi feita com muita responsabilidade, com muita humildade, né? Com muita busca de conhecimento. E acho que a frase que eu queria terminar é dizer essa mesmo, né, do Sócrates, né? Só sei que nada sei e que sou um eterno aluno. E não vou parar por aí, não. Eu acho que vou chegar aos 80 anos fazendo faculdade. Com certeza, e vai retornar aqui para bater um papo com a gente. Grande abraço, Marcelo. Obrigado, Germano. Obrigado.